Sejam todos bem-vindos. A leitura é do livro Convites de Sheila, de Clayton Levi, pelo Espírito Sheila. Dificuldades. Buscava o sucesso, mas encontrastes o fracasso. Desejavas saúde plena para gozar os prazeres da vida, mas deparastes com a doença difícil e limitadora. Almejavas a ascensão financeira capaz de garantir-te conforto e segurança, mas te surpreendestes desprovido até mesmo do necessário. Imaginavas um futuro de glórias, mas caíste no erro que te aflige a consciência. Antes, todas as dificuldades que te assinalam a marchar, eleva o pensamento até Deus e segue adiante. É possível que te encontres no justo momento para refletires sobre o que tens feito com o tesouro do tempo. Longe de te atirar ao infortúnio, a vida te convida à renovação e ao progresso. Fracasso é lição, enfermidade é pausa para avaliação, desconforto material é estímulo à humildade. Quedas são experiências que nos ensinam a nos reerguer. Assim, levanta-te do desânimo e faze algo a teu favor. Todo gesto no campo do bem converte-se em bênção para nossa alma. Ora, serve e trabalha, confiando em Deus e em teus amigos espirituais. Mais além, compreenderás o sentido das experiências atuais, e se agires no bem, reencontrar-te-ás com a felicidade imperecível, preenchendo-te a alma para sempre. Anti-injustiças. É legítima a tua indignação perante a injustiça. Entretanto, não te limites a acusar. Faze algo em favor do injustiçado. É compreensível o teu descontentamento diante da fome que atormenta o estômago de milhões. Entretanto, não te limites a cobrar. Faze algo em favor dos famintos do mundo. É justa a tua inquietação perante os conflitos domésticos. Entretanto, não te limites a criticar. Faze algo em favor da harmonia do lar. Para combater a sombra, é necessário projetar luz. Ninguém apaga uma fogueira utilizando líquido inflamável. Recorda que o ambiente social em que te encontras é a escola em que Deus te situou a fim de que aprendas a amar. No mundo, procura caminhar acima do espírito de reclamação. Quem soma queixas quase sempre multiplica os problemas por onde passa e subtrai de si mesmo a oportunidade de servir e crescer. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje na Casa Centro Espírita A Caminho de Luz, para com mais um dia de aprendizado, para nós colocar no dia a dia em prática diante da nossa dificuldade. Peço a todos para que fechemos nossos olhos, levemos nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para entrar em conexão com a espiritualidade amiga que se faz presente. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa noite, Pai, de estar aqui na tua santa casa, para receber na noite de hoje o auxílio, o aprendizado, o conforto, Senhor, através da espiritualidade amiga que aqui se faz presente em Teu nome, Pai. Rogamos a Ti, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, todo amparo na noite de hoje. Pedimos também o auxílio também para com os nossos familiares, por todos aqueles que carregamos em nossos corações, em nossos pensamentos, que fazem motivo de nossas preocupações. Que esse pão, que esse alimento, que essa luz, Senhor, que esse aprendizado de hoje seja estendido
a cada um de nós, filhos teus, a todos os lares, a cada um dos teus filhos, todos seres amados e incondicionalmente por ti, Senhor. E assim, Pai, com os nossos pensamentos elevados a ti, te pedimos humildemente, Senhor, para iniciar a palestra da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, Pai. E com a palestra da noite de hoje é com o nosso colaborador da casa, nosso amigo, irmão Fábio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de reflexão para a nossa alegria, para a nossa fortaleza. É uma semana abençoada de propósito e de busca, porque aqui viemos buscar algo que só a nossa alma sabe, que só a nossa consciência sente. O tema de hoje, nós vamos estudar a vida de Saulo de Tarso, antes de ser Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. É verdade que a história de Saulo, ela não é toda contada na Bíblia, em o Atos dos Apóstolos. Lá temos a parte em sua missão, em suas viagens missionárias, as suas cartas, mas a parte da infância e da juventude de Saulo, nós encontraremos nessa obra psicografada por Chico, Paulo e Estevão. É uma obra fantástica, riquíssima em detalhes, que narra a história, o crescimento, o desenvolvimento de Saulo, mas também a história linda de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Fala da casa do caminho, fala das lutas em que os cristãos, todos envolvidos e banhados pela luz divina, enfrentaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui com a liberdade de escolha, de estudar, de aprender e defender sim a nossa fé, a nossa crença em Deus e a nossa missão de seguir Jesus, o nosso modelo e guia. Mas quem foi Saulo de Tarso? Então, começando pelo contexto histórico, o jovem fariseu, considerado uma mente brilhante, nascido em Tarso, e nessa época essa cidade era anexada ao domínio romano, e por ordem do imperador Marcos Antônio, quem nascia em Tarso recebia a cidadania romana, mesmo não nascido em Roma. E Saulo, então, tinha o título de cidadão romano, mas ele foi educado em Jerusalém, na escola rabínica de Gamaliel. Gamaliel vai estar participando nessa história de desenvolvimento de Saulo por toda a sua jornada. Afinal, Gamaliel era neto de Hillel, que foi um dos grandes rabinos à época de Jesus, que já preconizava mensagens do amor. Não encontrando naquele cenário de Jerusalém alguém que ele pudesse passar, esse conhecimento, então ele decide educar o seu neto, abraçar o seu neto com as ideias de amor. Então, dotado de uma inteligência privilegiada e profundo conhecimento das Escrituras, Saulo de Tarso era cotado como o maior nome para a sucessão no Sinédrio. Sinédrio era o local, era a instituição onde os rabinos debatiam sobre a lei mosaica e até faziam julgamentos. Era uma forma de senado, para compararmos com os dias atuais. E
Dotado então desse zelo religioso, de todo esse conhecimento, Saulo, no começo da sua jornada, antes de se tornar um apóstolo de Cristo, encontrava na rigidez do seu conhecimento aquele sentimento de intolerância, porque apesar de jovem, e Saulo não tinha uma idade muito diferente de Jesus, né? A diferença entre a idade deles era pouco, mas ele não o conheceu e muito menos a sua doutrina. Desta forma, a primeira reflexão que a gente traz desse enunciado é a intolerância diante da sabedoria, dos conhecimentos que nós possamos alcançar. Nós, no seio da doutrina espírita, temos acesso a uma literatura muito vasta, na qual todos nós podemos aprofundar em diversos assuntos. Desta forma, quando nos depararmos com outros irmãos de outras religiões, de outros sentimentos, de outras propostas, devemos lembrar sempre que o conhecimento é feito e é trazido a nós para nós compartilharmos, para crescermos juntos como irmãos. Nesse contexto de Jerusalém, Saulo tinha dificuldade de aceitar os ensinamentos cristãos que estava aflorando e arrebanhando muitos seguidores, e isso chamou a atenção dele, de todo o sinédrio. Como ele não conhecia o cristianismo, então Saulo tem a incumbência de visitar a Casa do Caminho, a primeira instituição cristã conhecida no mundo. Era um local onde os desvalidos, aqueles que eram abandonados, ou os que escutaram a mensagem do Mestre ou de seus discípulos, buscavam um conforto, um amparo em todos os aspectos, ora do sentimento, ora da falta de alimento, das feridas, porque nesse momento até os leprosos eram retirados das cidades e não havia nesse momento hospitais, acolhimento, porque não se conhecia a cura. Então a Casa do Caminho, né, abraçava todos aqueles que necessitavam de algum amparo. Nesse sentido, Saulo, de forma muito contundente, vai até a Casa do Caminho, e neste dia, quem estava como orador e era talvez o mais querido entre os apóstolos na sua pregação, devido à capacidade que ele tinha de se expressar, estava Estevão. Estevão estava pregando e as pessoas estavam todas prestando atenção no seu discurso. Quando Saulo chega, já pré-julgando na simplicidade daquele ambiente, ele não conseguia enxergar, não conseguia perceber que numa instituição tão simples a verdadeira caridade acontecia. O susto dele, ou talvez a estranheza maior, foi saber que em um local onde se preconizava uma nova crença, não existiam ritos, não existiam mistérios, apenas as pessoas se doavam em prol de ajudar um próximo. E isso, para ele, era considerado como pessoas ignorantes, pessoas que não conheciam, e a intenção dele era chegar à Casa do Caminho e com seu verbo depurado, com a sua visão ampla da lei mosaica, destruir por argumentação toda aquela prédica que Estevão estava praticando naquele momento. Então ele interage com Estevão de forma tranquila, serena, apresenta argumentações diante de Saulo que ele é surpreendido e ele fica enfurecido. E nesse momento, para uma pausa, para mais uma reflexão, quando nós pré-julgamos alguém, ou uma instituição, ou um ambiente, sem conhecimento de causa, podemos ser surpreendidos. Porque Saulo, ao pré-julgar que
tanto Estevão como os apóstolos não eram conhecedores das leis, não tinham uma parte intelectual desenvolvida, porque não havia títulos, ele julgou que eram pessoas muito simples e que facilmente ele ia destruir o trabalho que estava sendo iniciado. Mas ele se enganou, porque Estevão, com toda serenidade e dotado de uma autoridade moral que estava conectada direto com aqueles que estão mais próximos de Jesus e da sua missão, ele derrota Saulo de Tarso nas suas argumentações. E diante dos seus comandados, Saulo fica totalmente enfurecido. Ele não admite perder numa argumentação para um judeu que frequentava o Sinédrio e era cotado para ser um sucessor, ser derrotado verbalmente por alguém tão simples. Então ele ordena que Estevão, Pedro, João sejam presos, e eles são então encaminhados para o Sinédrio. Nesse interim, Saulo, que também era noivo, ele tinha uma noiva chamada Abigail, comenta com ela, porque esse dia foi muito desgastante para ele, e ele leva para o seio da sua noiva as tribulações, as dificuldades que teve em lidar com os cristãos da Casa do Caminho, e diz que vai tomar providências para que isso não cresça, para que esses que estavam iniciando esse novo trabalho não pudessem seguir adiante. E Abigail, dotada de uma serenidade, de um amor profundo, uma educação fantástica que ela teve, apesar de naquele momento ela ser órfã de família, por conta da perseguição romana aos seus pais, o pai é assassinado e o irmão, chamado Gesiel, é encaminhado às galeras. Galeras eram as embarcações movidas por remo humano, e não existia uma perspectiva positiva ao entrar numa galera. Geralmente entrava-se vivo e saudável e saía morto. Então, mas ela nunca teve uma notícia final de o que acontecera com Gesiel, e ela dá conselhos a Saulo. Saulo, mas tenta entender, procura ser justo com essas pessoas. Ao que parece, eles não estão causando nenhum mal às cidades e às pessoas, ao contrário, parece que estão a ajudá-las com o mínimo que possuem. Mas Saulo, dotado daquela cegueira religiosa, na qual só o que estava escrito e como estava escrito é o que valia, a alma que lê o espírito da letra, que extrai o seu conteúdo, não estava acompanhando Saulo no seu raciocínio. Dessa forma, Saulo se apresenta no Sinédrio com um acusador de Estevão e também dos outros apóstolos. É neste momento que Gamaliel, sendo seu mestre, o procura e tenta interceder pela libertação dos apóstolos. Ao que Saulo estava tão enfurecido que chega a dizer para Gamaliel que, se não fosse por todo o aprendizado que ele tinha recebido de Gamaliel, ele o denunciaria também como um contraventor, alguém que não estava seguindo a lei mosaica. Mas negociando, Gamaliel consegue então libertar a João e a Pedro. E Estevão fica então, porque toda negociação tem perdas e ganhos. Para que a Casa do Caminho prosseguisse, os dois são libertados, mas Estevão então é condenado ao apedrejamento por Saulo. Mas durante a execução, algo que nos chama a atenção para a reflexão são daqueles momentos em que a gente tem uma oportunidade nova de reaprender algo sobre o passado, ou uma segunda chance de perdão, e Saulo não soube aproveitar, porque diante de todas as acusações na qual eram atribuídas a Estevão, em nenhum momento ele
negou ou falou de forma abusiva ou agressiva. Pelo contrário, usando sempre da serenidade e da mansidão, apenas falando da verdade. E quando teve direito à fala, mais uma vez aconteceu o que Saulo não esperava. Diante de todos os seus confrades do Sinédrio, ele ainda é derrotado nas argumentações sobre as acusações que fazia. E ele fica tão enfurecido que chega a esmurrar Gesiel, proferindo-lhe golpes. A multidão também, em fúria, rasga suas vestimentas, e é necessário até que a intervenção de soldados tirassem Estevão daquele ambiente por instantes, porque senão ele sairia dali em frangalhos. Decreta então Saulo o apedrejamento de Estevão, mas como ele havia confessado à noiva que tinha encontrado aquele que era o interventor, aquele que estava proferindo uma ideia de fé falsa, e a qual estava até angariando outros judeus para o cristianismo, ele faz o convite a Abigail para presenciar o apedrejamento. E é nesse instante que ele, quase desfalecendo, encontra-se já de joelhos, amarrado a um tronco, depois de ter recebido muitas pedradas. Abigail quase não conseguia aceitar ver aquelas cenas, mas em um instante ela teve a vontade de ver o rosto daquele que estava sendo sacrificado. E para seu espanto, quando ela o enxerga, era seu irmão Gesiel, usando um outro nome, o nome Estevão, para que não fosse identificado, como aquele que já tinha sido condenado. Pela bondade de um romano que foi curado em uma das viagens em que Gesiel remava no barco, ele, por bondade, deu a Gesiel a oportunidade de ter um novo nome, então Estevão, e lhe concedeu a liberdade. Mas isso precisava ficar em segredo. E aí, por isso, Abigail pergunta: por que tu usas esse nome? E eles têm uma conversa que só dois irmãos que se amam muito conseguem trocar, porque cada um falou um pouquinho das suas atribulações, dos seus desafios, mas nunca se esqueceram um do outro, sempre estavam se procurando. E já nos últimos fôlegos de Estevão, ele pergunta: minha irmã, eu estou para partir em instantes, com quem ficarás, já que não tens mais família? E ela diz, apontando para Saulo, ficarei com meu noivo, Saulo. E é nesse instante que a gente percebe a grandeza e a envergadura desse espírito. O que ele fala para sua irmã é incrível. Até vou me permitir pegar o livro aqui e abrir nessa página, porque é fantástico. Quando a gente segue o Cristo, que é a régua mais alta que temos para o amor em ação, ainda temos exemplos, e muitos, atuais e do passado, de espíritos que conseguiram aproximar-se dessa elevação espiritual como Jesus. E ele disse: o moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no meu noivo, no teu noivo, um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amorosa e fiel. Até me arrepiou,
porque tem também partes do filme, né? Paulo, o apóstolo de Cristo, que tem cenas que relembram todo esse texto, é maravilhoso, também é uma fonte muito interessante de conhecimento. Dessa forma, então Estevão desencarna, mas Saulo fica petrificado, porque quando ele soube que Abigail estava chamando, é o meu irmão Saulo, ele caiu por terra, porque estava para casar, e agora como que ele ia continuar amando, sendo o assassino do irmão da sua noiva? Como que ele, na sua cabeça racional, ia entender que Abigail tinha um amor tão grande que era capaz de perdoá-lo pelo assassino do seu irmão e continuar o projeto de casamento? Aquilo não cabia para ele, e por meses ele abandona Abigail sem visitá-la. Acontecem coisas porque o mundo espiritual está como mãos invisíveis, sempre modelando projetos, sempre encaminhando a todos nós. E Abigail teve a graça de ser acolhida e receber orientações do cristianismo por um sapateiro chamado Ananias. Quando Saulo descobre, visitando Abigail já enferma, já numa situação debilitada, porque foram muitos sofrimentos, né? O abandono, a morte do irmão, né? Então ela estava acometida já de algumas doenças. Saulo fica enfurecido, e aí ele parte para o que nós conhecemos como o encontro com a luz, mas primeiramente a intenção de Saulo é a missão de ódio. Ele quer encontrar Ananias para matar, para prendê-lo. Então Saulo segue para Damasco com cartas de autorização para prender todos os seguidores cristãos. Então não é como aqui um mandato, você é chamado a depor, tal, ou é encaminhado. Não, é arrancado as pessoas de dentro das suas casas, eram presos aqueles que esboçavam alguma reação, poderem enviar a óbito passado pela espada. Então essa era a missão de ódio. Mas como Saulo não conhecia o Cristo, mas o Cristo o conhecia, a visão gloriosa, as portas de Damasco. Então Saulo foi envolvido por uma forte luz que o questiona na sua consciência. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui mais um ponto para a nossa reflexão. O Cristo não perguntou: Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Por que persegue os meus irmãos? Ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque o Cristo, conhecendo o coração de Saulo e o elegendo como vaso escolhido para seguir com o cristianismo, sabia que Saulo, por ignorância, estava fazendo todas aquelas ações, mas a sua busca sempre foi Deus, sempre foi o Deus único, sempre foi defendendo a verdade. Só que assustava. E então houve a queda do orgulho, porque em algum momento, sempre que tivermos embevecidos do orgulho, haverá um momento de queda, seja pelo afastamento daqueles que gostamos, seja por consequência daquilo que adotamos. E nesse momento Saulo cai por terra, mas essa queda e essa cegueira momentânea, ela simboliza as velhas certezas, o início da visão espiritual. Porque Saulo
estava convicto de que estava fazendo tudo certo, mas no momento que ele ouve a voz na sua consciência do Cristo, que era o mestre maior, a causa primária de todo aquele movimento, e ele cai por terra, ele sente na sua alma a grandeza do desafio que estava por vir. E Ananias, que estava na cidade, recebe então uma visão e sonho, ordenando que ele vá até Saulo e o procure. Imagine o espanto de Ananias procurar aquele que era o perseguidor cristão. Emmanuel vai dizer que era a mesma coisa que a ovelha procurando o lobo para curá-lo. Mas é mais uma reflexão que cabe aqui para nós. Quando nós temos a certeza do que estamos buscando, nós não medimos nenhum esforço. E Ananias, por saber que qualquer pessoa que buscasse o Cristo se transformaria, ele deixa o medo de lado e ele vai buscar Saulo. E quando ele encontra Saulo e ele conversa com ele rapidamente, Saulo já começa reconhecendo que era um homem mau, que merecia morrer. Mas Ananias, dotado da sabedoria e da intuição do serviço que ele vinha prestar, ele disse: sim, você merece a morte, mas quis o Cristo que você seja o vaso escolhido, e ele me mandou aqui para te curar. E quando Ananias então cura Saulo, ele não sai como às vezes podemos pensar já Paulo de Tarso. Ele já não é tocado por Jesus e já se transforma imediatamente, porque isso não existe. Nem com os apóstolos não existiu, nem com os melhores seguidores do Cristo. Não vai ser conosco assim também. É preciso trabalho, é preciso reflexão. Então Saulo, depois da cura, ele retira-se para o deserto, tempo de silêncio, solidão e profunda reavaliação da sua vida. Porque imagine o choque de alguém que perseguia pessoas, mas o objetivo era Deus. Havia uma distorção no pensamento. Se Deus é amor, por que então a morte? E esse período que Saulo vai para o deserto, tem uma passagem que Lucas pergunta para ele: por que ficaste 3 anos no deserto? E ele respondeu no filme. Fica essa cena. Ele disse: olha, os apóstolos andaram com Cristo por 3 anos. E eu precisava escutar. Escutar o quê? A sua consciência, a sua alma, os bons conselhos. Saulo vivia atribulado em desafios, mas ele precisava escutar a si mesmo. Aprender a falar, não julgar. Falar de uma forma que as pessoas entendessem a mensagem do Cristo. Isso ele precisava aprender, porque ele não sabia. Ele sabia discursar no sinédrio, mas falar com pessoas que não conheciam a mensagem e precisavam de consolo, ele precisava treinar. E passa nesse período a sobreviver do seu próprio trabalho como artesão, porque a persistência no bem exige as provas do caminho. Nesse período, Saulo é deserdado da sua família, perde os amigos, perde a futura esposa, a noiva, ela falece. Os amigos o chamavam de louco. Então Saulo precisava se desenvolver ao máximo para resistir a tudo isso. E aí cabe a nós mais uma reflexão aqui sobre a persistência no bem. Fazer o bem não é fazer o bem quando tudo está bem.
Fazer o bem vai exigir de nós muitas provas, vai exigir doação, vai ter momentos em que até aquele que recebe uma ajuda não vai nos agradecer, e não precisa, porque a caridade tem que ser desinteressada. Mas se nós tivermos esse pensamento, nós iremos sofrer. Por isso, entre prisões e açoites, eu extraí lá das 2 Coríntios até o que está relatado. 5 vezes recebi 40 açoites, menos uma outra ele recebeu 39 açoites, e não era coisa pequena, era de abrir a pele mesmo. Em uma das pregações que ele faz, agora já intitulado Paulo de Tarso, que após ele ter exercitado a defesa do Cristo, levado a mensagem, em uma viagem a Chipre, acompanhado de Barnabé, ele recebe o nome de Paulo de Tarso. Em uma dessas pregações que ele faz, ele apanha tanto que tem suas costelas quebradas, e porque haviam alguns cristãos no meio da multidão, disseram: chega, ele já está morto. Retiraram ele, sabendo que ele ainda estava vivo, e levaram ele para um monteiro de lixo, até que todos saíssem e eles pudessem voltar para resgatá-lo. Então ele escapou de muitas vezes da morte, naufrágios, perigos, rejeição e solidão, e o próprio espinho na carne, que são as doenças e as lutas morais constantes. Reflexão: não é só a doença que dói, que traz dor, mas quando contrariamos aquilo que viemos fazer aqui como propósito de vida, nós sentimos. Se nós percebermos de onde vem algumas inquietações, algumas incomodações da nossa consciência, podemos perceber que estamos em algum momento tomando algumas ações que podem estar nos desviando do nosso propósito de vida. E Paulo sabia disso, daí o constante lidar com isso. Mas tudo isso que a gente viu aqui, tem muito mais riqueza de detalhe nas obras, foi para que ele chegasse ao final da sua vida combatendo um bom combate, completando a sua carreira e guardando a fé, porque só quem fez isso poderia escrever para outros essas frases: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou um sino que tine. Não muda a vida de ninguém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, vejam como o título da nossa reflexão de hoje, da intolerância ao amor, como faz sentido essa busca. Paulo venceu, Cristo venceu, tantos outros venceram, nós também podemos vencer. E no fecho de toda essa história, para nós reunirmos aqui algumas orientações extraídas dessas relações de Paulo, nós elegemos algumas etapas, alguns desafios, como orgulho. Reconhecer que somos aprendizes eternos na escola da vida, sempre estamos aprendendo algo, nada é definitivo. Então, orgulhar-se do que se sabe não é garantia de continuar aprendendo. Temos que nos colocar sempre na condição de aprendizes, assim como Saulo tornou-se Paulo. Desafio da vaidade: valorizar a essência interior acima das externas. No mundo em que somos convidados a nos distrairmos, da importância de estarmos concentrados no nosso propósito de vida e ser uma pessoa melhor a cada dia. As religiões não garantem o nosso bem-estar depois da morte física, nem o espiritismo, nem uma outra. O que garante
é o proceder no bem, porque o bem é sempre o bem. Desta forma, o egoísmo, nós devemos expandir o círculo de interesses pessoal para o bem comum. E isso é sempre possível. Basta darmos o primeiro passo. Não esperarmos que a perfeição chegue até nós para fazermos algo, mas darmos a nossa pequena contribuição para continuarmos crescendo. O vazio, preencher a insatisfação com a conexão através da prece. Todos os apóstolos, Jesus demonstrou a importância da prece, da comunhão com o alto, porque estamos aqui numa experiência encarnatória, mas todo um projeto, todo um desejo daqueles que afiançaram a nossa estada em uma família, em uma determinada condição, foi para que nós tivéssemos sucesso, para que nós voltássemos ao mundo espiritual dizendo: eu venci, eu consegui. Então, o desafio maior que cada um de nós tem é estar bem com a sua família. Perdoar aquele irmão que em algum momento te deixou a desejar. Visitar aquele pai na qual você ainda tem algum rancor por uma educação mais dura, ou não entendeu que ele fez o máximo que podia na condição que ele tinha. Ou aqueles que desistem do matrimônio na primeira briga, na primeira discussão. Então, este é o cerne de trabalharmos o Cristo. E a indiferença, sentir a dor do outro como se fosse a nossa própria dor. E a culpa, compreender que o erro é uma lição, o recomeço é sempre possível. Afinal de contas, todos somos salvos em transformação. Todos nós conseguimos compreender essa história e conseguimos conectar em algum momento, em alguma situação, com a nossa jornada. Porque a vitória é no plano espiritual. Narra Emmanuel que o acolhimento amoroso de Paulo com os seus ocorreu depois de um instante, porque quando ele desencarnou, ele ainda estava cego espiritualmente, e ele, ao observar como foi a sua trajetória antes de ser o apóstolo, ele aceita, ele diz: não, realmente eu errei muito, mereço isso, até ele ouvir uma voz que diz: em outro momento o mestre me enviou para curar a cegueira física do seu ser, mas agora eu venho a pedido dele para abrir os olhos para a eternidade. E ele passa a enxergar então todos aqueles que foram acolhidos pela sua mensagem, pelas suas cartas, por aqueles que foram abençoados com uma posição de otimismo, inclusive o reencontro com Estevão, que o vê não como um perseguidor, mas como um irmão depois de uma jornada redimida. Nesse instante, abraçado por Estevão, é que Paulo realmente elimina o sentimento de culpa por tudo que ele tinha causado a Estevão. E aí ele segue junto com aqueles amados para as esferas celestes. Então é uma história muito linda, né? Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Existe uma riqueza de detalhes enorme, tanto nos Atos dos Apóstolos como no livro Paulo e Estevão, que é uma recomendação da casa para que todos possam ler e compreender. Uma semana abençoada a todos, com muita luz, com muito amparo, que assim seja. Muito obrigado, irmão Fábio, nosso amigo, por essa belíssima explanação da noite de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, mais uma vez,
elevamos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, à nossa Mãe, a São Francisco de Assis. Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela presença do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade. Obrigado pelos nossos irmãos que nos deixaram os ensinamentos de amor, de bondade, caridade, fé e esperança. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que até no dia de hoje ainda nos dão essa oportunidade, Senhor, de ouvir o aprendizado do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por essa casa. Gratidão pela vida que temos. Gratidão pelo aprendizado do dia a dia. Gratidão pela oportunidade de reparar todos os nossos erros, Senhor. Gratidão pela imortalidade. Muito obrigado, Pai de infinita bondade. Temos muitos que agradecer a Ti, Senhor, por tudo que nos tens concedido até o momento de hoje, Pai. Que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos abrir o nosso espírito, Senhor, para a mensagem, para permitir, Senhor, que a bondade entre em nossos corações, para que nos dias da dificuldade, Senhor, do dia a dia, dos obstáculos, Senhor, possamos assim lembrar do nosso Mestre Jesus Cristo, o que Ele faria. Senhor Deus, é com muita gratidão, Pai, e te agradecemos por tudo, pela presença do nosso Mestre Jesus, pela nossa Mãe Santíssima, pela espiritualidade amiga, por essa explanação da noite de hoje. Muito obrigado, Pai. Gratidão, Mestre Jesus. São Francisco de Assis. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o nosso reino de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Pai, de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para com todo sempre. Gratidão, Senhor, pelo teu amparo, gratidão pela tua luz, gratidão pelo teu amor, gratidão